Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 84. Salmo de número 84. Salmo de número 84, eu lerei e peço que os irmãos acompanhem a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Você já teve algo em sua vida que você era tão acostumado com aquilo que quando aquilo sumiu, só nesse momento você percebeu como aquilo era importante para você? Como aquilo fazia diferença na sua vida? Como aquilo era algo realmente bom? Por exemplo, tem uma canção do cantor americano chamado Passenger, é nome artístico, e ele diz o seguinte na canção. O nome da canção é Let Her Go, que é deixá-la ir. Ele diz, você só precisa da luz quando está escurecendo. Só sente falta do sol quando começa a nevar. Só sabe que estava bem quando se sente mal. Só odeia a estrada quando sente saudade de casa. Só sabe que a ama quando a deixa ir. Esse é um sentimento geral na humanidade, de que a gente só valoriza aquilo que a gente perde. Fazendo mais uma vez uso de Como Treinar Seu Dragão, que eu falei da última vez, que está muito fresco na memória, o protagonista, o Soluço, ele morava numa pequena ilha no seu arquipélago viking, e ele nunca valorizou o local que ele morava. Ele achava os homens muito bárbaros, o local era muito úmido, tinha muita lama, muito pântano e coisas desse tipo. Mas, quando começa a guerra, e ele é desterrado, e ele precisa viver errante pelo mundo, ele começa a lembrar com saudades daquela pequena ilha, da pequena cabana que ele morava, úmida, das brincadeiras que ele fazia com os colegas, do seu professor que vivia dando broncas nele. Tudo aquilo que era tão comum para ele, que ele não valorizava, de repente se torna algo precioso. E isso é uma tendência em todos nós. E isso é o contexto do salmista aqui. O salmista, por algum motivo que nós não sabemos, ele estava distante do templo. E ele entoa essa canção, ele escreve esse salmo por causa disso. Porque ele está longe do templo, nós não sabemos o motivo do porquê. Existem diferentes razões, dependendo do contexto que você coloca esse salmo, mas ninguém sabe ao certo. Mas, por algum motivo, esse salmista, por um tempo, viveu no templo, vivia na casa de Deus, e, de repente, isso foi tirado dele. E ele agora está distante. E nesse salmo, ele faz uma viagem até o templo. É uma viagem que, em alguns momentos, ele descreve uma viagem literal, de fato, dos peregrinos até Jerusalém, mas, em boa parte do salmo, é uma viagem do seu próprio coração. É uma jornada do coração do salmista até Deus. E é nesse contexto que nós vamos ver aqui, de alguém que um dia esteve na presença de Deus e agora foi privado dela.
e agora ele sente muita falta. E nós vamos ver toda essa jornada e acompanhá-la para nós entendermos também como isso se aplica a nós. Mas agora, olhando para o texto, nos primeiros versículos nós vemos como o salmista ansiava por Deus. Ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. O salmista ama o tabernáculo. O salmista faz essa declaração, que é uma declaração saudosa de quão amáveis são. Quanto eu amo a tua casa, ó Deus. O tabernáculo era o local onde Deus havia escolhido para habitar. Então, o tabernáculo, e o salmista continua aqui, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. É uma outra designação para o templo, para o tabernáculo. E aqui a gente já vai vendo como o salmista tinha familiaridade com o tabernáculo, com o templo. Não era uma coisa que ele nunca tinha vivenciado. Porque o tabernáculo, o templo, ele era dividido em diferentes átrios. Então, a gente vê que o salmista conhecia, digamos assim, a arquitetura do local. Mas ele diz que ele ama o seu tabernáculo, a sua alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. E nesse sentido que a gente vê aqui, não é tão somente a estrutura física que como nós temos hoje em dia aqui. Naquela época do Antigo Testamento, a gente às vezes não entende a profundidade da declaração, a profundidade do amor que o salmista tinha por aquele local, porque nós não percebemos como aquele era o local da habitação de Deus. Naquele tempo, Deus havia determinado um local para se encontrar com o seu povo. Esse local era em Jerusalém e mais especificamente no templo. Era ali que Deus se manifestava. Então, quando as pessoas iam até o templo em Jerusalém, elas iam para ter comunhão com Deus, para ter seus pecados perdoados, para serem edificadas, para serem instruídas, para estarem de fato na presença de Deus. Então, quando o salmista diz que ele ama o tabernáculo, que ele sente falta do templo, que a alma dele suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, é porque ele sente falta de Deus. Ele sente falta de estar com Deus. Ele quer estar na presença de Deus. E por isso ele tem esse anseio. Por isso a alma dele suspira e desfalece. O coração dele está quebrantado por causa da distância que ele tem do tabernáculo de Deus. E é interessante que ele fala, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. A saudade que ele tinha, é interessante que a perspectiva do Antigo Testamento ela é muito mais integrada do ser humano como um todo do que a gente vê nos dias de hoje. Então, quando ele fala que a alma dele, o coração dele, ele fala todo o meu ser, tudo que eu sou, o meu corpo, o meu ser, as minhas vontades, tudo, eu sinto falta. É uma falta que ele sentia na carne. E ele se alegra em Deus, em tudo que ele é. O seu corpo se alegra em Deus. A sua alegria está em Deus. A sua alma está em Deus. O culto no Antigo Testamento ele era muito sensorial. No culto do Antigo Testamento, além das músicas que nós temos, também tinha os cheiros. Tinha o cheiro do sacrifício, tinha o cheiro do incenso, tinha toda a jornada de peregrinação, havia uma movimentação. Nós ainda temos um pouco disso, né? A gente levanta, a gente senta, a gente fecha o olho, a gente canta. Existem experiências sensoriais, mas no Antigo Testamento era muito mais forte. Então, ele conseguia dizer que o coração dele, a carne dele, tudo que ele era, exaltava Deus. E ele sentia a falta disso. E a descrição da saudade que ele tem é interessante que vai na sequência. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. O templo em Jerusalém ele era cercado por muros. E nesses muros as aves faziam seus ninhos. Então, o salmista está distante do templo, mas quando ele lembra do templo, ele vai lembrando de detalhes que talvez ele não prestasse atenção, mas estavam sempre lá. E ele lembra, os pardais, as aves, as andorinhas, eles encontraram acolhimento na sua casa. Eles fizeram seus ninhos na tua casa. Então, ele vai lembrando, é uma visão assim que é difícil. Quando a gente está muito familiarizado com o local, a gente lembra. Então, por exemplo, aqui, na nossa igreja aqui, quem já está aqui há mais tempo já conhece as corujas que moram bem ali. Elas moram ali, desde que eu sou criança, elas estão ali. Então, o tempo que eu fiquei longe daqui, eu lembrava da igreja e eu lembrava das corujas. Eu lembrava quando eu ia no anexo e o anexo não tinha cobertura. Então eu era criança, estava chovendo, eu tinha que ir correndo para a sala para não se molhar e voltar correndo para não se molhar. Então essas coisas ficam na nossa memória, essa arquitetura. E o salmista, ele olha, ele lembra do templo e ele lembra os pardais
encontraram acolhimento na tua casa. E eu também encontrei. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Mais uma vez, ele familiarizado com a arquitetura do templo, porque havia mais de um altar. Então, ele lembra que os pardais encontram acolhimento no Senhor. Eu também tinha acolhimento em ti. E tudo isso é uma expressão da saudade dele e uma expressão da familiaridade que ele tinha. Ele começa a sentir falta e lembrar de coisas que, num primeiro momento, ele devia passar todo o tempo ali por aqueles ninhos, mas nunca foi algo que chamou tanta atenção. Mas uma vez que ele estava distante, ele lembra: os pardais tinham acolhimento na tua casa. Eu também tinha acolhimento na tua casa. E agora eu sinto falta. Meu coração exulta, minha alma suspira e desfalece, porque eu anseio pelo Senhor. E então ele exclama: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. E aqui é uma referência aos levitas. Lembra do contexto dele, ele está distante do templo, não sabemos há quanto tempo. Mas ele lembra que havia aqueles que habitavam de fato, os levitas moravam nas redondezas do templo. Eles viviam dia e noite no templo. Então eles falam: bem-aventurados eles, porque eles estão sempre ali. Eles estão sempre podendo te cultuar, eles estão sempre podendo te louvar. Eles não são privados da tua presença como eu estou privado. Então ele fala: bem-aventurados esses que habitam, bem-aventurados os que habitam perpetuamente, que habitam em tua casa, porque eles louvam-te perpetuamente. Era um privilégio que ele considerava e ele pensava: que coisa boa é esse privilégio, que coisa boa é poder habitar na casa de Deus como eles habitavam. Mas o salmista, ele segue, ele anseia pelo templo, ele quer voltar para o templo, ele quer estar na presença de Deus. E então a sua viagem continua. Primeiro ele expressa: eu quero voltar, e ainda que não fisicamente ele não pudesse voltar, em seu coração ele se volta para Deus. E nós lemos aqui na sequência, a partir do verso 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. E ele começa: para essa jornada até Deus, bem-aventurado aquele que encontra a força dele no Senhor. E isso é interessante. Bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor, cujos caminhos do coração estão aplanados. A jornada até Jerusalém não era uma jornada fácil, dependendo da região onde você morava. Era uma região desértica, era uma região em que os peregrinos enfrentavam muitas vezes alguns maus bocados de perigos na viagem, assaltantes, sol, normalmente não chuva, né? Normalmente sol, falta de água e todo tipo de coisa. E nessa jornada, muitas vezes cansativa, bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor. Daquele que está distante de Deus, como é bom quando a força dele, no caso fisicamente, né? A força dele está em Deus, para ele poder se achegar mais uma vez até Deus. E ele fala do coração cujos caminhos estão aplanados. E a gente pega a visão, né? O coração em que está tudo, digamos assim, estabelecido em paz com Deus. O que é um caminho aplanado, né? Quando a gente pensa? Pensando num contexto de morros, de vales, de pedras. Quando os caminhos estão aplanados, planos, quando não há buracos, quando não há morros, quando não há nenhum tipo de desnível, o caminho pode fluir melhor. Então, é bem-aventurado o homem cujo coração tem os caminhos aplanados. O coração dele pode seguir em linha reta até Deus. E por quê? Porque ele enfrenta lutas no caminho. Ele fala: o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Quando a força dele está no Senhor e o seu coração está aplanado, ele consegue passar pelo vale árido. E é interessante que a palavra foi traduzido como vale árido aqui, mas no original o nome seria o Vale de Bacá. E Bacá é uma palavra que faz um jogo com lágrimas. Algumas versões até traduzem como Vale de Lágrimas, porque essa é a ideia no original. Aquele que passa pelo Vale de Lágrimas, aquele que passa pelo Vale árido, quando o coração dele está aplanado em Deus, quando a força dele vem de Deus, ele consegue passar por esse vale e fazer dele um manancial. E aqui o verbo está no ativo mesmo. No meio da dificuldade, ele consegue fazer daquele lugar algo bom. Ele consegue fazer daquele lugar um manancial. E é interessante que ele fala: quando vão passar. Os peregrinos passam pelo vale de lágrimas. Os peregrinos passam por vales, por situações que os levam ao choro, porque é difícil, porque é sofrido. Em um contexto de deserto,
Era comum as pessoas passarem por privação de água, por cansaço e por todo tipo de coisa. E muitas vezes eles poderiam chorar realmente, cansados, desanimados, mas a força deles estava em Deus. O coração estava aplanado. E eles podiam caminhar e fazer desse vale um manancial. Nós também passamos por lutas, nós passamos por dificuldades, e nós podemos fazer dos nossos vales de lágrimas, dos nossos vales áridos, da dificuldade que nós enfrentamos, mananciais, com a força de Deus, com o coração em Deus. Fazer um manancial num vale árido, com certeza é uma tarefa que, pensando, é muito difícil, mas eles poderiam cavar, eles poderiam dar um jeito e fazer dali um manancial até para outros viajantes no futuro. E ele segue falando, de bênçãos o cobre a primeira chuva. As bênçãos de Deus, ele tem essa imagem que está misturando, né? Mistura algo, uma viagem real com algo da sua relação com Deus. Mas no local árido, a chuva é uma bênção que refresca, que traz refrigério. No meio das nossas lutas, no meio dos nossos vales, no meio da aridez, das dificuldades pelas quais nós passamos, Deus cobre a nossa aridez com as bênçãos dele. As bênçãos de Deus são como a chuva que renova-nos em meio às lutas. E nós passamos por diferentes lutas. E o que é interessante é que o salmista continua, que mesmo eles passando pelo vale de lágrimas, ele também tem certeza de que esse vale vai passar. Eles vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O salmista fala, a força está em Deus, o coração está aplanado, eles vão passar pelo vale de lágrimas, eles vão passar pelo vale árido, mas de força em força, cada um deles vai aparecer diante de Deus. Mesmo que o caminho seja longo, mesmo que a luta seja intensa, mesmo que as dificuldades sejam desanimadoras, de força em força, na força do Senhor, eles aparecem em Jerusalém. Eles chegam até o final da sua jornada. Eles chegam até a presença de Deus. Então é interessante que o salmista tem isso. Nós vamos passar por lutas, os peregrinos passam por lutas, mas eles vão chegar até o final. De força em força, na força de Deus, eles vão chegar até a sua presença. E o salmista, enquanto ele narra isso, de repente ele volta o seu coração para... faz mais uma oração a Deus, agora não por ele, mas pelo rei. É interessante que ele coloca, Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos ao Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Era muito comum nos salmos eles fazerem orações pelo rei, eles intercederem pelo rei. Por quê? Porque o rei, ele era o representante de Deus, ele era o ungido de Deus, ele era o enviado de Deus. Quando o rei andava em fidelidade, o povo andava em fidelidade. Quando o rei andava em rebelião, o povo andava em rebelião e Deus tinha que enviar os seus profetas para trazer o povo de volta. Então, quando ele intercede pelo rei, ele está intercedendo por todo o povo. Ó Deus, olha para o nosso rei, olha para o ungido, abençoa-o, e o povo inteiro seria abençoado. Lembra, ele está distante de Jerusalém. Mas lembrando de Jerusalém, ele lembra do templo. Lembrando de Jerusalém, ele lembra do rei. Lembrando de Jerusalém, ele lembra de tudo que fazia diferença para que o povo andasse na presença de Deus. Tudo aquilo que fazia diferença para que ele mesmo andasse na presença de Deus. E ele ora pelo rei. Ó Deus, lembra do teu ungido. Mostra o teu favor com o teu ungido. Porque no coração dele, ele agora chegou em Jerusalém. Ele passou pelo vale árido, ele passou pelo deserto. De força em força, ele chegou até Jerusalém. E agora, em Jerusalém, ele pode mais uma vez se encontrar também com o rei. E ele pede, Deus, abençoa o rei, para que Jerusalém tenha paz, para que o teu povo tenha paz. E aí ele continua, nessa jornada que ele atravessa pela força, agora em Jerusalém, agora ele chega e a confiança dele está estabelecida em Deus. E ele diz, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Preferi estar à porta da casa de meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Ele estava vivenciando a dolorosa experiência de estar afastado do templo de Deus. E por isso, ele agora podia afirmar quão precioso era estar na presença de Deus. Mais vale um dia em tua casa do que 1000 longe dela. Mais vale passar um dia cultuando a Deus do que 1000 em outro lugar.
A expressão aqui é tão forte que é como se ele dissesse: eu poderia viver apenas mais um dia, desde que fosse na tua presença, do que viver 1000 longe dela. O anseio do salmista era estar na presença de Deus. A distância havia feito ele valorizar como era bom estar com Deus, como era bom ele conhecer a Deus e vivenciar tudo o que significava o templo. O culto, os sacrifícios, a instrução, o perdão, a manifestação da presença de Deus. O salmista ansiava por isso. E ele fala: mais vale um dia em tua casa do que 1000 longe dela. Mais vale um dia na comunhão do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Se ele pudesse viver mais um dia e depois morrer, ele estava feliz se ele pudesse estar com Deus. E ele continua nas comparações dele: prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Mais uma vez a questão da arquitetura. Se ele estivesse apenas ali na porta, nem precisava entrar no templo, mas ele estava ali na porta. Se ele pudesse estar apenas na porta, podendo sentir os cheiros, podendo ouvir os cânticos, podendo de longe, ali na portinha, testemunhar tudo o que acontecia, ali era muito melhor do que ele estar habitando nas tendas da perversidade. Às vezes ele poderia estar num local de honra, bem confortável, bem acomodado, mas em locais que eram distantes da presença de Deus, em tendas da perversidade. Ele fala: é melhor estar na porta, não preciso nem entrar, mas é melhor estar na porta da casa de Deus, melhor estar na porta do templo, do que estar no melhor lugar, mas que não tem nada a ver com Deus. Apenas meio que contemplar a presença de Deus de longe, para ele valia muito mais do que estar habitando nas tendas da perversidade. Talvez fosse até uma referência onde ele estava. Ele podia, na verdade, estar muito bem alojado, num local muito bom, pensando assim, de conforto e tudo mais, mas era longe de Deus. E ele disse: prefiro estar à porta da tua casa do que permanecer nas tendas da perversidade. E ele exclama: porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. A confiança em Deus era tal que ele fala: o Senhor é sol. Diante do frio, diante da escuridão, diante das lutas que nós enfrentamos, Deus se mostra como um verdadeiro sol que ilumina. A gente cantou, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu nunca fiquei de guarida, mas já ouvi de pessoas da carreira militar que você ficar no turno da noite, a sua maior alegria é quando o sol começa a nascer. A ideia de quem tem que enfrentar a noite, muitas vezes com choro, muitas vezes com luta, muitas vezes viajando, quando o sol aparece, é uma alegria que nos consola. Diante do frio, quem passa por invernos rigorosos, pessoas que vivem em regiões bem frias, como no norte da Europa, no norte da Ásia, no norte, aqui da América do Norte mesmo, no Canadá, um pouquinho de sol que eles vivenciam é algo que os aquece e os revigora. Para eles, 15 graus é dia de ir para a piscina, porque passaram 3 meses a 0 graus, fez 15 graus, agora tudo mudou. A esperança se renova. Deus é o sol no meio das lutas, no meio da escuridão, quando a gente não enxerga, Deus se revela como sol. Deus também é escudo. No contexto de Israel, era um contexto muito bélico, realmente, né, de muitas guerras. Mas a gente pode pensar também, diante dos ataques do pecado, diante dos ataques de Satanás, diante das lutas que nós enfrentamos, às vezes até perseguições, pressões diversas, Deus é o nosso escudo. É Ele que se coloca à nossa frente para aguentar o impacto. Aquilo que nós recebemos já foi filtrado por Deus. Deus é o escudo que se coloca diante de nós e nos protege. Deus dá graça. Diante da nossa multidão de pecados, lembra o salmista, agora ele chegou no templo. Diante da multidão de pecados, diante dos pecados do seu povo, diante dos pecados da sua própria vida, Deus concede graça. No templo ele podia contemplar, quando um animal era sacrificado, de que há perdão, de que há graça. E Deus concede essa graça ao seu povo. E da sua graça flui glória. O salmista sabia que o seu povo estava no lugar de honra. O seu povo recebia uma glória que não era merecida. Nós somos colocados em posições de honra. Deus nos concede glória. Uma glória que nós não merecemos, mas Ele nos concede.
E por fim, aqui ele coloca também: nenhum bem sonega aos que andam retamente. A gente já chegou no final do Salmo, a gente não para pensar em como é precioso isso que Deus nos fala. Nenhum bem ele sonega aos que andam retamente. Aqueles que andam diante dele com coração quebrantado e contrito, aqueles que andam confiantes nele, nenhum bem ele sonega. Já parou para pensar nisso? Quando eu preparei essa mensagem, eu estava numa semana muito difícil. E esse consolo que Deus trouxe ao meu coração de que nenhum bem ele sonega, me fez pensar: não interessa o que eu estou passando, nenhum bem ele me nega. Talvez a gente não perceba na hora, a gente não consegue enxergar o bem que Deus está nos dando, mas Ele está nos dando. Talvez a gente pense: por que comigo? Por que parece que para mim é mais difícil? A gente passa por momentos assim. Parece que conosco é mais difícil, porque aquele negócio, né? Só você sabe onde o calo aperta. Só você sabe como está difícil aquele momento. Mas você pode se lembrar de que para aqueles que andam retamente, Deus não sonega nenhum bem. Deus nos concede tudo aquilo que nós precisamos, ainda que a gente não perceba, naquele momento, mas Ele está nos concedendo todo o bem. Isso me faz lembrar Romanos 8:32, quando Paulo fala: se Deus, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus já nos deu o maior bem, o resto é muito fácil para Ele. E o salmista fala que Ele não sonega a nós nenhum bem. E ele termina exaltando: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. O coração dele chegou até Deus. E ele fala: ó Senhor dos exércitos, é uma expressão do Deus que é o Todo-Poderoso, aquele que domina sobre todas as coisas. A oração dele está indo até o Senhor dos exércitos, aquele que tem o domínio sobre as nações. Ele poderia estar distante do templo, mas o seu coração completou a jornada até Deus. E ele fala: feliz aquele que em ti confia. Feliz aquele que encontra repouso no Senhor. E nós olhamos para tudo isso e parece talvez algo tão distante de nós, mas nós também estamos numa peregrinação. O apóstolo Pedro falou: nós somos forasteiros e peregrinos nesse mundo. E nós estamos também rumando a Jerusalém, a nova Jerusalém. Nós estamos rumando a Cristo. Nós deixamos as coisas que para trás ficam e vamos rumo ao alvo. Vamos até Cristo Jesus. Nós estamos em peregrinação nesse mundo. E nós precisamos ter essa mesma atitude do salmista. Nós precisamos ansiar por Deus. O nosso coração precisa se exultar e se alegrar. Todo o nosso ser, tudo que nós somos precisa se voltar para Deus. E nós precisamos ter a familiaridade com Deus que o salmista tinha com o templo. Porque hoje nós não temos mais um templo físico para nos reunir. Quer dizer, claro, nós nos reunimos aqui, mas Deus está presente porque a igreja está aqui reunida. Se nós nos reunimos ali na quadra, Deus vai se fazer presente ali. Deus faz presente na reunião do seu povo, por causa de Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus, não é mais em Jerusalém, não é mais em Samaria, não é mais em monte algum, mas é em espírito e em verdade. É em Cristo Jesus e no Espírito Santo que nós temos comunhão com Deus. Então, nós vamos juntos, ansiando pela presença de Deus, ansiando por conhecer a Deus, ansiando por chegar até Deus. E nós vamos passar pelos vales áridos. Mas lembrem que Deus manda chuva e Ele refresca. Lembrem-se de momentos difíceis que vocês passaram. E lembrem como Deus mandou aquela chuva, que não acabou o vale, mas refrescou e você pôde seguir na caminhada. Eu posso lembrar de momentos diversos na minha vida. Eu posso lembrar de uma vez em que a Thalita estava de cama e uma irmã trouxe comida para a gente, que serviu para a semana inteira. E naquele momento foi um refresco. Eu posso lembrar de uma outra vez que eu e Thalita estávamos num tempo bem difícil. E o pastor da Adeline nos chamaram para jantar. Você nem sabia o que estava acontecendo, mas trouxe paz ao nosso coração. E Deus vai mandando essas chuvas. No meio das lágrimas, no meio da aridez. E Ele vai nos dando força, para de força em força a gente caminhar. Ele é o nosso sol,
Ele é o nosso escudo e Ele vai nos conduzindo nessa jornada até o fim. Diante dos desânimos, lembre sempre, Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Nada mais é difícil para Deus. Ele não sonega nenhum bem a nós e Ele vai nos conduzindo dia após dia, até que nós cheguemos ao fim da jornada. E como disse Agostinho, fizeste-nos para ti, e o nosso coração não está em paz até encontrar repouso em ti. Nosso coração segue na jornada até encontrar repouso em Deus. Não espere estar longe de Deus para valorizar sua presença. O salmista percebeu com profundidade quão maravilhoso era estar na presença de Deus quando ele estava distante. Você não precisa estar distante para perceber isso. Você pode desfrutar hoje mesmo da presença maravilhosa de Deus. Arrependa-se dos seus pecados, se volte para Deus, volte o seu coração para Deus e habite na presença dEle. Mais vale um dia na presença dEle do que 1000 fora. Esteja diante de Deus e desfrute das bênçãos dEle, da presença dEle, hoje mesmo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santíssimo Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos conduz até Ti. Eu oro pelos meus irmãos, Pai, para que o nosso coração se volte para Ti. Que nós possamos, ó Deus, seguir nessa jornada, seguir nessa peregrinação, dia após dia, confiando que o Senhor está conosco. Que o Senhor, de força em força, nos conduz até o fim da jornada, até estarmos definitivamente na Tua presença. Obrigado porque o Senhor manda chuvas de bênçãos, para no meio da aridez das lutas, nós temos um renovo. Obrigado porque bem-aventurado, feliz aquele cuja confiança está no Senhor. Que nossa confiança esteja em Ti e que nós possamos realmente encontrar repouso em Ti. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Coloque-se de pé. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com cada um dos irmãos, hoje e sempre. Amém.